Qual é a verdadeira diferença entre um imposto e um roubo? Em que ponto a mão de um rei, que se estende através de um oceano para tomar o que é seu, se torna indistinguível da mão de um bandido qualquer numa viela escura? Eu tive muitos anos para pensar sobre isso, para sentir o peso frio dessa pergunta em meus ossos. Na febre das minas, nos ensinaram que a lei do rei era a lei de Deus e que seu imposto, a quinta parte de tudo, era um direito divino. Mas eu vi de perto a aparência desse direito. Eu vi que uma coroa faminta, assim como um lobo faminto, não se importa se sua presa é inocente. Ela se importa apenas com o gosto do sangue, ou, neste caso, com o brilho do ouro. O inferno caótico e bruto dos primeiros anos havia começado a arrefecer, mas o que o substituiu foi um tipo diferente de fogo, com regras, muros e demônios uniformizados. Os acampamentos improvisados de barro e taquara haviam se transformado num arraial de verdade, Vila Rica, uma cicatriz desordenada cravada na encosta da montanha. Mas com a ordem veio a jaula. A coroa de Portugal, tendo ouvido os sussurros de sua nova riqueza, finalmente fechou seu punho ganancioso ao nosso redor. O símbolo dessa nova era não era uma igreja ou um palácio do governador, mas um prédio de pedra, sombrio, que se agachava perto do centro do arraial, a Casa de Fundição. Sua chaminé cuspia uma fumaça gordurosa e constante para o céu, um sinal para todos nós de que nosso suor não nos pertencia. A esperança selvagem que nos levara por selvas e montanhas se fora, substituída por um ressentimento silencioso e latente que pairava no ar como a névoa úmida das manhãs. Não éramos mais apenas homens lutando contra uma terra selvagem por seus tesouros. Éramos agora ratos em um labirinto, e os homens do rei eram os gatos, observando, sempre observando. Minha alma, antes acesa com o sonho de uma vida nova, havia se tornado uma coisa arredia e acuada, aprendendo a arte do silêncio e a linguagem das sombras. Eu me lembro da minha primeira visita à Casa de Fundição como se fosse uma marca de ferro em minha própria pele. O ar lá dentro era denso com o calor das forjas, um cobertor sufocante que fazia os pulmões arderem. O rugido do fogo era uma besta constante e ensurdecedora, e o cheiro metálico e agudo do ouro derretido enchia minhas narinas. Fiquei na fila, segurando uma pequena bolsa de couro gasta na mão. Dentro dela estavam 6 meses de trabalho desumano, de tremores na água gelada do rio, de encarar a boca escura de uma mina prestes a desabar. Era o fruto do meu calvário pessoal. Quando chegou a minha vez, derramei o pó e as pequenas pepitas sobre uma pesada bandeja de ferro. O oficial, um homem pálido de mãos macias e um rosto perpetuamente desdenhoso, nem sequer olhou para mim. Ele via apenas o ouro. Empurrou-o na direção do fundidor, que com um grunhido o jogou num cadinho. Eu assisti, hipnotizado e horrorizado, enquanto meu trabalho, minhas esperanças, minha dor, se dissolviam em um sol líquido e cintilante. Foi derramado num molde, resfriado e em seguida marcado com o selo real. 1/5 da barra foi então cinzelado com um estalo seco, um som que ecoou o quebrar do meu próprio espírito. Aquela porção foi jogada num baú pesado com destino a Lisboa. O que restou me foi devolvido, agora legal, mas profundamente diminuído, violado. Eu entrei um garimpeiro, saí um súdito, uma vaca leiteira para um mestre distante e invisível. Essa violação gerou uma guerra silenciosa e desesperada. Os gatos do rei, os fiscais, estavam por toda parte. Eram homens brutais, muitas vezes criminosos, a quem se dava um uniforme e o poder de arruinar vidas. Eles patrulhavam as estradas, invadiam os casebres, seus olhos sempre procurando o menor sinal de riqueza escondida. Eu vi um homem, com as costas já marcadas pela chibata do feitor, ser parado no caminho principal.
Eles rasgaram seus parcos pertences, passaram as mãos por seus cabelos, o fizeram abrir a boca. Não encontrando nada, o espancaram mesmo assim, pela insolência de encará-los nos olhos. A humilhação era sua moeda e o medo era sua ferramenta. Aprendemos a andar de cabeça baixa, com os rostos como máscaras vazias, escondendo a rebelião que ardia por dentro. Mas o espírito humano, quando enjaulado, não morre simplesmente. Ele se torna astuto. Um novo tipo de arte nasceu naquelas serras, a arte do engano. A criatividade que não podíamos mais usar para construir uma vida, nós a derramamos para enganar o rei. Era um jogo de sobrevivência. Eu vi mulheres com cabelos de um brilho impossível, suas madeixas escuras cintilando, não apenas com o sol, mas com o pó de ouro fino que elas meticulosamente misturavam com unto e aplicavam em suas cabeças. Conheci homens que carregavam mosquetes cujos canos eram tapados e preenchidos com ouro. Seu peso, um segredo constante e perigoso. O mais engenhoso, o mais audacioso, foi aquele que deu nome à nossa luta. Era sussurrado nas tavernas e por trás de mãos em concha, o santo do pau oco. Um amigo meu, um carpinteiro chamado Tiago, cujas mãos eram tão hábeis quanto calejadas, me mostrou um. Ele estava esculpindo uma pequena estátua de Santo Antônio, seu rosto uma máscara de concentração piedosa. O cheiro de cedro recém-cortado enchia sua pequena oficina. Quando teve certeza de que estávamos sozinhos, ele a virou. Com um movimento ágil, a base se soltou, revelando uma cavidade perfeitamente escavada por dentro. Deus está conosco em nosso trabalho, disse ele com um sorriso sombrio. Mas ele entende que devemos dar a César apenas o que César consegue encontrar. Aqueles santos de madeira silenciosos se tornaram nossos mensageiros mais confiáveis, viajando pelas estradas sob o nariz dos guardas, carregando nosso verdadeiro tesouro escondido em seus corpos sagrados. Os riscos desse jogo eram absolutos. Numa tarde, todo o arraial foi forçado a se reunir na praça principal. Um homem, um tropeiro que eu conhecia de vista, havia sido pego. Encontraram pó de ouro costurado no forro de sua cela. Ele estava em um tablado de madeira, despido até a cintura, o rosto uma máscara de puro terror. A sentença foi lida, 100 chibatadas e a letra F, de furto, a ser marcada em brasa em sua bochecha. O som do chicote era uma batida úmida e doentia que pontuava os gritos do homem. O cheiro de sua carne queimando sob o ferro quente foi um fedor que eu nunca esquecerei. Fomos obrigados a assistir, a respirar aquilo, a deixar que o terror se infiltrasse em nossos corações. Foi ali, assistindo a vida daquele pobre homem ser destruída por um punhado de pó de ouro, que a verdade me atingiu com a força de um golpe físico. O oficial que leu a sentença falou da justiça do rei e do crime de roubo contra a coroa. Mas eu olhei do homem quebrado no tablado para a fumaça que subia da casa de fundição e eu vi a mentira. Aquele homem tentara guardar uma fração do que suas próprias mãos haviam arrancado da terra. A coroa, com seus soldados e seus ferros em brasa, tomava 1/5 de tudo de todos à força e chamava isso de lei. Quem era o verdadeiro ladrão? O homem desesperado tentando alimentar sua família ou o rei insaciável a um oceano de distância? Eu percebi naquele momento que vivíamos dentro de um grande engano. Os homens com os chicotes, as marcas e o selo real eram os verdadeiros bandidos. O crime deles era tão imenso, tão audacioso, que eles conseguiram chamá-lo de governo. Não éramos súditos de um reino. Éramos as vítimas do maior e mais bem-sucedido roubo da história do mundo. E nossos pequenos atos de contrabando, nossos santos ocos e cabelos dourados, não eram crimes, eram preces, eram atos de resistência. Eram a única justiça que tínhamos. A partir daquele dia, meu medo foi substituído por um propósito frio e claro. Obedecer à lei deles era participar da minha própria escravidão.
Quebrá-la era recuperar um pedaço da minha própria alma. O santo do pau oco se tornou mais do que um truque inteligente. Era a metáfora perfeita para nossas vidas. Por fora, éramos súditos piedosos e obedientes do rei. Mas por dentro, escondido da vista de todos, carregávamos um núcleo de rebelião, uma riqueza secreta de espírito que eles jamais poderiam fundir, taxar ou carimbar com seu selo. Era a única forma de sobreviver, a única forma de prosperar, a única forma de permanecer humano num sistema projetado para nos transformar em ferramentas. Nós aprendemos a rezar para santos ocos, pois vivíamos sob o jugo de uma coroa oca. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. Você acha que era contrabando ou era uma atitude justa? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.